Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito ou único, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo mais conhecido da Bíblia, porque nele está o plano de salvação do ser humano. Ele nos mostra que Deus é o maior doador, e é por isso que ele nos ofereceu a melhor de todas as dádivas, que é Jesus. Como Paulo reconheceu e escreveu lá em 2 Coríntios 9:15, diz assim: agradeçamos a Deus o presente que ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Deus nos deu o Salvador do mundo, aquele que nos reconcilia com ele. O convite de Deus para a humanidade é amplo e muito abrangente. Ele diz todo aquele, ele é extensivo, portanto, ao mundo inteiro. Deus também criou o caminho mais simples para receber essa dádiva. Basta a gente crer. Em Atos 16:31 está escrito assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E ao final desse versículo, Deus nos dá a maior de todas as bênçãos. Ela é a maior de todas as bênçãos, porque ela não acaba nunca. E diz assim: é a vida eterna. Quem nos dá a vida eterna é o autor da vida mediante a fé em Jesus. E Jesus diz em João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. Mas por que eu estou falando sobre o plano de salvação a um público evangélico? Por que eu estou hoje falando que Deus salva, que Ele dá vida eterna? Porque o plano de salvação inclui essa promessa de uma vida eterna. Mas os seres humanos de hoje, do século 21, estão certos de que encontraram a chave para a vida eterna. E que isso nada tem a ver com Jesus. É isso que é interessante. Eles acham que os cientistas descobriram como eles podem viver, como nós seres humanos podemos viver eternamente. É o que está estampado na revista, super interessante. É uma pena que ela não achou a versão que tem todas as fotos da revista. Não era essa versão que eu ia pegar, mas essa... Não, aí vai atrapalhar. Essa revista super interessante, ela se tornou um documentário da Discovery Channel, que pode ser visto no canal 59 da NET. O título diz: em 50 anos, é possível que ninguém mais morra de velho. A ciência está preparando um arsenal de drogas e tecnologia que promete manter você vivo para sempre e com o corpo que você sempre quis. O corpo dos 20 até os 30 anos. É isso que a ciência está prometendo. Eu coloquei, ver as fotos, porque eu tinha colocado as fotos. O título da matéria diz assim: os dois obreiros entreguem e prestem atenção no culto. O título da matéria diz assim: você pode ser imortal. E o artigo continua: nascer, reproduzir, morrer, eis o ciclo da vida. Mas isso é só por enquanto. A ciência está trabalhando para que ninguém mais morra de velho. E é possível que dê tempo de você entrar nessa. A imortalidade existe na natureza, não tem nada de utopia. Pena que nós não desfrutemos disso. Ao longo do tempo, o nosso corpo se deteriora e nós morremos. Para impedir que o corpo define desse jeito, o homem já tentou de tudo. Mumificação no Egito Antigo, injeções feitas a partir de testículos de animais, na França no século XIX. Só que agora nós estamos mais próximos do que nunca do sonho da imortalidade. Cientistas do mundo todo acreditam que nós também podemos ser imortais. Eu comecei a mensagem dizendo que o nosso Deus mandou o seu Filho para que nós pudéssemos ter imortalidade, para que nós tenhamos vida eterna. Aí o que aconteceu? O que aconteceu é que o homem agora, ele promete essa mesma vida eterna ao nosso corpo.
A Bíblia diz que não haverá limites para o homem. Nos últimos dias, a ciência se desenvolverá ou se multiplicará. O homem poderá criar e fazer tudo, menos criar vida do nada. Em Daniel 12:4 diz assim: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O homem vai ser capaz de fazer quase tudo. E quanto a ti, Daniel, guarda isso secreto e conserva este livro lacrado até o final. Muitos daqueles que a ele recorrerem verão aumentar o seu conhecimento. Versão católica essa. A palavra hebraica usada é adata, o que significa conhecimento. Ou seja, o conhecimento se multiplicará. E o artigo aponta como vão conseguir fazer com que o homem viva eternamente. Esse arquivo, que eu direi da revista, super interessante, ele vai dizer como é que as pessoas podem viver eternamente. Em primeiro lugar, nós temos as células-tronco. São injeções de células-tronco, poderão virar tratamento de rotina em consultórios. A previsão é para 2025. Ou seja, se você tem um problema no fígado, eles têm a previsão de que em 2025 vão criar células-tronco. Você vai ao consultório, cria célula-tronco e aí você tem um fígado novo. Você não vai mais precisar nem fazer transplante, nem fazer qualquer outro tipo de coisa. Água pesada. Na água, a ligação entre oxigênio e hidrogênio é vulnerável. Se trocarmos hidrogênio por deutério, a molécula fica mais resistente e não se quebra. Portanto, nós não envelhecemos. Uma fórmula de água com deutério já está em testes. A previsão é para começar a tomar água com deutério em 2020. Órgãos artificiais. Se algum órgão der defeito, bastará criar um novo. Você tem a célula-tronco, seu coração está ruim, ao invés de você procurar fazer uma cirurgia ou procurar Deus, você vai lá, porque Deus cura, eu sou prova disso. Ao invés disso, você vai lá, eles fazem um novo coração para você. Com a ajuda de moldes, cria-se o órgão artificial. Bexigas já estão sendo produzidas assim nos Estados Unidos. E a previsão para tudo isso é 2015. Nanorobôs. Faxineiros dentro do corpo. Um exército de robôs médicos do tamanho de células arrumaria os defeitos do nosso organismo, limparia artérias e destruiria vírus, viu, Gorete? Nenhum problema. Limparia artérias e destruiria vírus, bactérias e tumores antes que nosso corpo sofresse qualquer dano. Qual é a previsão para isso? 2030. Como será? O corpo. A imortalidade dará a você o corpinho que quiser. Lá na revista tem uma criança, a foto de uma criança, a foto de um menino, de um homem de 30 anos e a foto de um homem de 80 anos nos dias de hoje. E segundo essa revista e os dados científicos, as pessoas vão poder ter aparência de 30 anos enquanto elas viverem. É que conseguiremos repor tudo o que estiver gasto no corpo. As pessoas que receberem essas terapias vão se parecer exatamente com os jovens adultos de hoje, diz Aubrey de Grey, geneticistas da Universidade de Cambridge. Após a queda do homem, Deus colocou um limite de vida para o ser humano. Para esse corpo aqui, após a queda do homem, Deus colocou um limite para que ele viva um pouco mais de 100 anos. Trabalho. Você continuará jovem e produtivo o suficiente para pegar no batente, para trabalhar. O homem terá uma sabedoria jamais vista, diz Anders Sandberg, neurocientista da Universidade de Oxford. Está lá em Daniel, a ciência se multiplicará. Família. Hoje os casais brasileiros vivem 11 anos juntos em média. Um novo casamento acontece cerca de 3 anos depois da separação.
Nesse ritmo, chegaríamos aos 500 anos com 32 casamentos. E eles, nessa revista, debocham do casamento nos moldes bíblicos. Porque a Bíblia diz que você casa para a vida inteira, né? E o que Deus uniu, o homem não separa. Então eles fazem um deboche, porque como é que a Bíblia pode dizer isso e nós, do século 21, 22, nós vamos viver eternamente e vamos ter no mínimo 32 casamentos. O cérebro será transformado em um software e com todas as habilidades da versão original. O programa faria a função de alguma área danificada ou poderia ampliar a nossa capacidade de aprendizado e memória. Ou seja, eu fico imaginando os concursos públicos. As pessoas têm acesso e elas vão poder ampliar cada vez mais a sua área de conhecimento. O programa faria a função de alguma área danificada ou poderia ampliar nossa capacidade de aprendizado e memória. Para isso, seria preciso conhecer exatamente o funcionamento da nossa cabeça. Cientistas pretendem fatiar o cérebro em micro pedaços para descobrir a função de cada um, porque o cérebro ainda é o grande mistério para os cientistas. Com esse arsenal já em produção, nós estamos no caminho para a imortalidade do corpo e da mente. Será o fim de uma das maiores buscas do homem e a primeira era de um novo mundo, na qual a morte deixará de cumprir seu papel, a morte física. Vencer a morte terá sido só a primeira etapa. A imortalidade trará mudanças profundas na forma pela qual nos relacionamos com a família, no trabalho e até com nós mesmos. Prepare-se para uma vida completamente diferente, mas não se preocupe por enquanto. Você terá séculos para se acostumar com ela, é o que diz a revista. Então eles estão simplesmente debochando dos moldes bíblicos de uma família. Mas o que a Bíblia fala sobre imortalidade ou sobre vida eterna? Nós vimos o que os cientistas estão prevendo, nós vimos que isso também não é ficção. Isso é uma coisa que já está, isso está tudo sendo encaminhado para que aconteça dessa forma. Em Gênesis 3, nós vemos a desobediência de Adão e Eva. O versículo 22 do capítulo 3 diz assim: Então o Senhor Deus disse o seguinte: Agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Então, como é que... Isso aqui é o que a Bíblia diz. Então, como é que os cientistas, eles afirmam que o homem vai viver para frente, sempre? Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. A árvore da vida, ela estará de volta lá em Apocalipse 2:7. Lá está escrito assim, ó: Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem do fruto da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. O plano de salvação, no qual Deus mandou seu Filho para que tenhamos vida eterna, é esquecido e no lugar dele o ser humano coloca a si mesmo como aquele que venceu a morte, como o autor da vida eterna. O mais triste nessa história, o mais tocante nessa história é que o homem, ele tira o lugar de Deus como aquele que venceu a morte e coloca eles a si mesmo. Ele é o autor da vida eterna. Ele diz que ele, como se nós fôssemos apenas um pedaço de carne, mas nós não somos. Nós temos corpo, alma e espírito. Eles tentam anular o que diz a Escritura lá em 1 Coríntios 15 e dão uma outra versão para o arrebatamento e para a vida eterna. E é isso que é o cerne dessa questão.
eles dão uma outra versão que já está sendo veiculada no nosso meio. Hoje, em 2013, essa outra versão, da qual nós vamos falar agora, ela já está sendo comentada. Já há, inclusive, filmes de ficção em que eles tratam desse assunto. Em 1 Coríntios 15, versículos 50 e seguinte, diz assim: meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. O que é mortal não pode ter a imortalidade. Então, a vida eterna que Deus nos promete, não é que isso aqui vai viver eternamente, não. O que a Bíblia diz, o que aconteceu com Jesus, é que ele teve o corpo transformado. Ele foi transformado. Continue. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados, pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte será destruída, a vitória é completa. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Os homens estão, como sempre, prometendo coisas que eles não podem cumprir. Por mais que a ciência se desenvolva, eles não podem conseguir a imortalidade, porque é o que diz a palavra de Deus. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito, sempre. Quando João viu a Jesus em Apocalipse 1, 18 e 19, Jesus disse a ele: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre o mundo dos mortos. Essa versão termina aí, né? Eu tinha um outro desfecho, e o desfecho era exatamente comparando o que diz a palavra de Deus e comparando o que diz, além de comparar o que diz a palavra de Deus, comparando também o que diz a revista. Porque essa revista promete a imortalidade para o ano de 2050. Eles estão enganando as pessoas e dizendo que a ciência vai conseguir fazer com que nós todos sejamos imortais. Mas a palavra de Deus diz que essa carne aqui, ela não tem parte com o reino dos céus. Essa carne aqui, ela não é eterna. Ela tem um tempo determinado. E eles começaram a enganar e a dizer sobre o arrebatamento, eles começaram a dizer que o arrebatamento vão ser extraterrestres, que vão carregar algumas pessoas para recomeçarem uma outra humanidade em um outro lugar. E também para quebrar aquela história da Bíblia de que Deus criou o mundo, de que só existe vida aqui e tudo mais, não é? Então nós estamos vendo aqui hoje, eu quis trazer uma coisa bem moderna, quis trazer uma coisa bem atual, para que todos vejam como é que as pessoas tentam enganar de uma forma ou de outra. E a Bíblia está nos prevenindo para isso. Ela diz que a ciência se multiplicará. Não vai haver limite para o homem. Ele só não vai criar vida do nada, porque esse papel, ele só pertence a Deus e Deus não delegou a ninguém.